Olá, uma ótima tarde a todos. 13 horas e 11 minutos, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, na sua primeira edição, logo após o horário eleitoral. Seguimos com a programação aqui na TV Difusora, coladinho com a Hora D, levando muita informação para você nesse comecinho de tarde, 13 horas e 11 minutos, até por volta de 14 horas e 15, 14 e 18, levando muita informação para você que se liga aqui na TV Difusora. Agradecendo sempre o carinho da audiência, você que aí está do outro lado da televisão acompanhando a nossa programação, muito obrigado em todo o estado do Maranhão pelo carinho da sua audiência. Comigo hoje na bancada, Kate Almeida, Gisele Marques e John Coutrinho. Daqui a pouco a gente vai girar com muita informação. Os bastidores da política, você já sabe, é aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. 1h12, agora nós vamos aos destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal decide aí dar o voto favorável à gratuidade no transporte ofertado a eleitores neste segundo turno do pleito. Eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa volta à pauta aqui no JD1. Elisiane Gama confirma apoio da Federação Cidadania, PSDB, à candidatura de Lula. E ainda a Justiça Eleitoral apresenta planejamento estratégico para a segurança neste segundo turno. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Treze horas e 13 minutos agora, você ligadinho aqui, você pode inclusive interagir, agradecendo mais uma vez você que nos acompanha em todo o Maranhão. Claro, você também pode participar conosco, está aí o telefone já na tela, o WhatsApp, para você manter aí esse contato conosco, essa interatividade que é super importante a sua participação em qualquer local do Maranhão, aqui na capital São Luís, na região metropolitana ou no interior do estado. Fique à vontade para participar conosco, interagir. O DDD é o 98 99196 8622. Esse é o telefone para você mandar a sua mensagem, sua denúncia, seu elogio, apenas seu alô, para daqui a pouco a gente falar aqui também no JD1, dizer de onde você está falando e o seu nome também, tá ok? 99196 8622, mantenha esse contato conosco, participe, a sua participação sempre é muito importante, é prioridade aqui em toda a programação da TV Difusora, tá ok? A gente começa agora com informação ao vivo, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu que prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30, já daqui a pouco, no dia 30 deste mês. As informações ao vivo com Ciro Mineiro a respeito deste assunto. Ciro, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você, a Kate, o John, o Geisael e também a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? Essa medida ela foi adotada no primeiro turno das eleições, por muitos municípios brasileiros, e agora ela pode acontecer novamente no próximo dia 30 de outubro, data que ocorre aí o segundo turno das eleições. Pela decisão do ministro, os prefeitos que adotarem a medida não poderão ser responsabilizados, por exemplo, por improbidade administrativa ou crime eleitoral. A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade. O pedido do partido no primeiro turno, o ministro também determinou que o transporte público fosse mantido em níveis normais e que os municípios que já ofereceram a gratuidade em pleitos anteriores mantivessem essa medida. Para pedir a gratuidade universal, a rede argumentou que o voto é obrigatório no Brasil, mas que muitos eleitores não têm condições de pagar a passagem até o local de votação, que em muitos casos é cara do que a multa, é mais cara, na verdade, que a multa pelo não comparecimento no seu local de votação, cujo valor máximo é de R$ 3,51. A medida também pretende evitar alta abstenção de eleitores no dia da votação. Importante a gente destacar, Eduardo, que aqui no estado do Maranhão, principalmente na capital maranhense e também no município de Imperatriz, as duas maiores cidades do estado, houve essa gratuidade no transporte público, e os usuários, os eleitores, puderam utilizar o serviço para poder votar no primeiro turno das eleições de forma gratuita. E isso, claro, deve acontecer agora também no segundo turno das eleições. Voltamos com você, Eduardo, desejando uma excelente tarde a todos. Obrigado, Ciro, pelas informações, toda a bancada aqui, eu também mandando um abraço para você. Boa tarde a você também. Ciro Mineiro trazendo informações ao vivo aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. É um assunto importante, eu vou girar, claro que é para todo o Brasil, aqui no Maranhão não é diferente, eu vou começar a girar aqui com a Kate, com o Geisael e também o John.
John, eu começo com você em relação a essa questão dessa gratuidade no transporte público, John. Inclusive autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Você acha que é favorável ou acaba prejudicando? Disponível tanto aí para os gestores quanto para as empresas de ônibus, de repente, se tiverem interesse em garantir essa gratuidade. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate. José, boa tarde a todos. Isso aí já era se esperar porque, não sei se você lembra, Eduardo, daquela reunião que o PT fez, que convidou, ali, inclusive o Flávio Dino estava presente, fez até uma fala nesse sentido, né, que era necessária acionar a justiça eleitoral para que os prefeitos pudessem desse transporte, e isso acabou ocorrendo, né, o ministro Barroso dessa decisão aí favorável, e permite agora que os prefeitos possam, inclusive, né, organizar aí esse transporte dos eleitores. Eu acho que é positivo, sim, eu acho que é positivo, porque a gente via no primeiro turno que quem organizava muito isso é a questão de deputados, né, governadores, que eram candidatos, deputados, que mobilizavam uma estrutura maior em relação a esse transporte de eleitores. Como a eleição agora presidencial só no segundo turno, não tinha tudo isso. Então, dessa forma, havendo essa autorização, eu acho que vai ser favorável, né, nesse sentido aí, de que os eleitores, até em povoados distantes, aqueles lugares mais remotos, é difícil de transporte, difícil de acesso, possam levar o eleitor às urnas. Essa, de certa forma, é um estímulo, né, fazer com que a campanha do Lula pense principalmente na questão do Nordeste, que no Nordeste é importante que haja esses eleitores aí indo votar por conta de que o Lula tem uma vantagem ainda boa nessa região. Então, eu entendo, Eduardo, que de certa forma, nesse sentido aí, né, é positivo. Kate Almeida, boa tarde a você. Lembrando que aqui na capital, no primeiro turno, o prefeito Eduardo Braide aí deliberou aí pela gratuidade também no transporte público, determinado horário aí do dia, do domingo do primeiro turno, e também o governo do estado na região metropolitana aqui de São Luís e também de Imperatriz. Kate Almeida, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, Geisael, John Coutrin, você que acompanha a gente pela TV. Inclusive foi um horário estendido, né? Porque a gente sabe que existiram ali alguns problemas, alguns percalços, né? E foi estendido esse horário. Claro que é super positivo, inclusive porque de olho nesse número de abstenção, que certamente deve aumentar agora no segundo turno. É claro que todos esses movimentos, né, e essas estratégias, elas precisam ser postas em prática para que esse eleitor ele não tenha, né, dificuldade, ou então ele encontre o menor possível de dificuldades aí na hora de sair de casa para votar. Agora, algo bem interessante aconteceu no primeiro turno, que as pessoas elas realmente queriam votar, né? A gente observa que elas saíram de casa para votar, tanto é que a votação em diversos colégios se estendeu aí até a noite, né, entrando aí pelas 21, 22 horas, porque as pessoas de fato queriam estar ali para exercer o seu voto à democracia. Então, tomara que esses movimentos, né, que se espalham por todo o país e aqui na região metropolitana, né, e como um todo no estado também, isso se repita, né, as pessoas possam de fato sair de casa. Agora, ontem, não sei se vocês comentaram aqui, me chamou a atenção, né, um ato, né, assinado aí pelo governo do estado, pelo governador Carlos Brandão, dando conta do chamado ponto facultativo, né? O dia do servidor público seria ali no dia 28, né, passou ali para segunda-feira, aí tem também o feriado, que é véspera do finados, que também passou para uma segunda-feira, ou seja, tem ali um super feriado que foi anunciado. E aí eu não sei se isso contribui muito não, tá? Para que esse eleitor, ele realmente faça a opção de sair e votar. Uma vez que, se você observar, sai ali na sexta e você passa sexta, sábado, domingo, segunda e volta só na terça-feira, talvez para trabalhar. E o Ciro Mineiro anunciou agora há pouco aqui que o valor, né, para que você pudesse pagar ali da multa não chega nem a R$4, né? Então, eu não sei aí se essa manobra desse super feriado ajuda, né, nessa colocação aí, nesse movimento que se quer de diminuir o número de abstenção e, de repente, ali trazer, né, esse público para que possa votar. Bom, não sei como é que vai funcionar esse cenário, mas não me parece, né, que seja tão positivo assim esse anúncio de super feriado que foi dito aí, inclusive pelo governo do estado. Geisel Marques, boa tarde a você. A gente, inclusive, já chegou a comentar sobre essa situação, não só essa questão de liberação, claro, o Supremo, eu acho que imagina que seja para diminuir a abstenção, não só aqui no Maranhão, mas em todo o país, já que a medida é liberada para todo o país.
mas a gente conversava também que não vai ter eleição proporcional, né? Então, aqui também não vai ter nem segundo turno para governador. Em alguns estados vai ter, mas aqui é só voto para presidente. Você acha que isso, de repente, pode também tirar um pouco do estímulo do eleitor? Como é que você analisa essa situação? Olha, primeiro é preciso dizer o seguinte, que quem entrou na justiça pedindo essa liberação foi o Partido Rede de Sustentabilidade, baseado numa lei da época da ditadura militar, a lei de número 6091 de 1974, que trata a respeito de gratuidade de transporte para eleitores da zona rural. É preciso dizer isso por quê? Porque, na verdade, é um ilícito eleitoral oferecer transporte gratuito de eleitores, porque isso pode configurar, inclusive, compra de voto e tal. Nas capitais é muito mais fácil porque já existem as concessionárias, então isso não se caracteriza improbidade ou qualquer ilícito eleitoral. Nesse caso, a decisão da Justiça é no sentido de qualquer transporte gratuito no interior de todo o Brasil, fornecido pelas prefeituras que podem utilizar, inclusive, os ônibus escolares, ou então vans permissionárias já do transporte público, para fazer esse transporte sem que isso seja considerado um ilícito eleitoral. Mas, ainda assim, isso vai poder ser usado, sim, de forma eleitoreira. Por exemplo, se algum político ou se algum prefeito quiser condicionar o transporte à votação de determinado candidato, ainda que seja apenas para presidente, né? De todo modo, é uma medida diferente, tomada pelo Poder Judiciário, no sentido de tentar, de fato, ao meu entender, realmente diminuir a abstenção de eleitores neste segundo turno. Especialmente porque, num estado como o nosso, onde a Kate acaba de trazer aqui a informação de um super feriado, muita gente vai preferir viajar, ficar em casa, até porque há um desestímulo também em razão dos dois nomes postulantes. Muita gente não quer optar por nenhum dos dois. Então... Tem um outro detalhe aí também nesse cenário, viu? O pessoal está muito chateado. Olha, observa, não tem mais estímulo, não. Essa história de oferecer o transporte, essa coisa do prefeito, de repente, condicionar o transporte ao voto, nesse segundo turno agora, com os dois nomes postos aí, me parece que a turma vai se zangar, viu? Porque imagina você, restaurante sendo fechado, porque você não tem mais a história do restaurante popular, você não tem mais a história da cesta básica. Quem que ouve congelado. Falar? O peixe, por exemplo, ninguém andou mais distribuindo nem peixe, nem cesta e nem o restaurante. Pelo contrário, ontem eu estava fazendo uma conta rápida, eu acho que deve ter uns 12 já fechando aí, já fechado, né? E um é por manutenção, outro pela parte elétrica, outro é pelo não sei o quê, outro por falta de pagamento, enfim. São inúmeros os problemas elencados aí. O fato é que essa população, né, esse morador, esse munícipe, ele está indo de encontro ali, antes ele tinha, né, o café da manhã, o almoço, o jantar, agora ele está chegando lá e está encontrando só uma placa. Então ele está ficando muito chateado, né? Muito zangado. Não tem mais absolutamente nada que possa se oferecer para aquela pessoa que de repente está ali esperando. Então, um transporte para que vá votar e condicionar isso a voto, o pessoal vai ficar bem chateado com essa história. Agora que a gente não veja assim. Tem prefeito que não está nem aí para a eleição do segundo turno, né? Não está mesmo, não. Acho que ele vai tem prefeito, claro, tem uns que estão mobilizados, óbvio, né? Mas tem outros que não se importam, nem eu que vou. Acho que é a minoria, né? E não é só aqui no Maranhão, acho que é em todo o Brasil. No Brasil, né? Pois é. Rapaz, eu vou ter trabalho agora, né? Já às vezes, é que eu falei aqui com o Zé Israel, às vezes o prefeito tem compromisso com o deputado, né? Vai tem encarar essa deputado, com o governador. Deputado, governador, né? Com o governador, entendeu? Mas para presidente, eu não vejo um contato tão próximo entre presidente e prefeitos, né? Nas capitais não é um contato tão próximo, né? Não, mas no caso aqui tem o seguinte, se você pegar o empenho que estão tendo alguns deputados federais que querem ver o Bolsonaro reeleito, você pode ter um movimento nesse sentido. Não pode generalizar. E geralmente deputados têm parcerias com prefeitos do interior. Então pode haver, sim, um movimento nesse sentido. E falo especificamente do Maranhão, porque a maioria eleita é de deputados que são bolsonaristas.
Daqui a pouco, inclusive, a gente pode trazer esse tema aqui, fazer uma análise aqui da bancada federal sobre essa questão do apoio aqui ao Bolsonaro e ao Lula, que o Geisel já trouxe aqui. Mas, Geisel, a Kate falou aqui sobre esse assunto, você tocou nesse assunto ontem, sobre essa questão da falta de funcionamento de restaurantes populares pelo interior do estado. Você tem novidades a respeito deste assunto? Ontem, quando nós falamos, nós mostramos uma placa do restaurante lá da cidade de Carutapera, que estava com uma placa do dia 13, dizendo que naquele dia não iria funcionar. Entretanto, assim que nós demos a informação, eu comecei a receber uma enxurrada de outras informações através da rede social, de Riachão. Olha só, vou ler aqui os municípios que mandaram para mim. Vamos lá. Riachão, Formosa da Serra Negra, São Bento, Olinda Nova, Governador Archer e Grajaú. Tem outro, você quer que eu te diga também? Já chegam a 17 pelas contas, viu, Kate? Pode falar aí se você tiver mais alguma cidade. Timon, São Bento, Rosário, Centro Novo, Newton Belo, Godofredo Viana, Jatobá, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras e Carutapera, que você anunciou também. Muito bem. Aí, olha só, essa imagem que nós acabamos de ver aí, coloca aí, Tiago, por favor. Essa imagem, ela é de hoje de manhã, já depois das 10 horas, do Restaurante Popular de São Bento, que ficou fechado segunda e terça. Depois da nossa denúncia, o restaurante abriu hoje. Só que tem uma plaquinha bem na porta. Mas abriu valendo? Não, pois é. Mostra a placa aí, ó. A placa diz o seguinte, que a partir de hoje, a refeição só está permitida dentro do restaurante e não serão distribuídas senhas, da forma como estava sendo distribuído. Então, não tem mais fila, não pode nem comer na porta do restaurante. Aí eu pego e recebo uma outra mensagem quando eu coloquei essa postagem no meu blog hoje, dizendo que a quantidade de comida no prato diminuiu. Ou seja, acabou o primeiro turno, estão fechando os restaurantes, seja lá. Ainda tem gente dizendo que é fake news, nossa. Poxa, gente. Tu tá entendendo? Ainda tem gente dizendo que é fake news. E outra coisa, nós entramos em contato desde ontem com a assessoria de comunicação do governo, com a Secretaria de Comunicação do governo. Ontem não responderam. Aí eu queria saber se hoje já responderam, né? Grajaú diz que também voltou a funcionar hoje. Grajaú. Eu consegui O Thiago também confirmando aqui que não teve nenhuma resposta ainda, viu? Eu consegui falar com o secretário. Caxias também, tá, gente? Paulo Casé é o nome dele, né? O secretário da... o Casé, da SEDES. A SEDES que administra os restaurantes populares. Eu consegui, eu também recebi várias, né? A gente mostrou aqui ontem, recebi várias mensagens. Eu consegui aqui mandar mensagem para ele, perguntando, né, sobre essa questão dos restaurantes que estavam fechados em algumas cidades e os motivos disso. Aí ele respondeu aqui por volta de 10h37, né, Geisel? 10h37 de hoje, já, na manhã de hoje. De hoje, do Planalto. Ele falou o seguinte: bom dia, segundo o secretário, não tem mais problemas. Tivemos problemas com um único fornecedor, mas já foi equacionado e todos os RPs, né, restaurantes populares, retomaram o funcionamento. Importante dizer que mais de 90% da rede continuou em operação e pleno funcionamento. Ou seja, ele reconhece realmente que houve nesse problema, é fato, não é? Mas diz ele aqui que a partir de hoje já está resolvido o problema, né, e que já está equacionando a situação e que 90% continua em plena operação e já está resolvida essa situação. Então dá parecido com os números então, porque são 163 restaurantes, 17 estavam fechados, dá mais ou menos 10%. Então, ou seja, não é mentirosa a nossa informação. O problema é o seguinte, é que a imprensa se adianta e informa. Aí tinha gente, porque é funcionário público do governo, nas minhas redes sociais, dizendo que eu estava com fake news, mentindo. Em vez de procurar respeitar o trabalho do jornalista, né? Não, e outra coisa. E dar informação. É bom que se diga que desde alguns meses atrás, a gente vem questionando a questão da comunicação do governo. É necessário se ter uma comunicação oficial, o que não está tendo. Então, como a gente se antecipa com a informação, porque ela é informação verdadeira e ela está circulando, é óbvio que o governo tem que se antecipar e responder. E quando não responde, como é que a gente vai saber, como é que a população, os moradores, os munícipes vão saber o que é que está acontecendo? E outra coisa, tem outro Kate, detalhe, só para concluir, é que nós anunciamos aqui licitação. Com e sem licitação, também funcionando aí esses restaurantes e todas essas refeições que foram postas. Então, isso é responsabilidade e o governo precisa, sim, responder e parar com isso de uma vez por todas. Quando acontecer um problema, vir a público e falar oficialmente como fonte oficial. Pelo amor de Deus, senão não tem condição. As pessoas ficam perdidas. E aí dizer
que o jornalista ou o sistema ou a emissora está plantando fake news, não é a melhor resposta, porque quem tem que ter a resposta é a população que está na ponta. Não, mas isso são os babões que vêm nos blogs e ficam dizendo que está com fake news. Os funcionários por babão. Agora, tem uma coisa. Está funcionando? Tá. Mas a reclamação é de que alguns não tem jantar, não tem café da manhã. Cadê o café da manhã prometido? Não disse que era almoço e jantar, a quantidade também diminuiu e é incomum que o próprio secretário de uma secretaria responda ao jornalista como fez o secretário da SEDES. Acabei de falar, comunicação oficial. Porque toda vez que a gente manda algum pedido de informação direto para a secretaria, o que eles dizem? Entre em contato com a SECOM, Exatamente. entre em contato com a SECOM. Ou seja, se você entra em contato com a SEAP, eles mandam entrar em contato com a SECOM. Se você entra em contato com a SEDES, eles mandam entrar em contato com a SECOM. E a SECOM não responde porcaria nenhuma, só responde quando tem interesse. A maior parte das vezes, a SECOM parece que tem um secretário incompetente no que diz respeito à comunicação, que ele se envolve mais com política e deixa de responder as questões em relação à comunicação. A resposta que o Diogo colocou aí é porque ele entrou direto em contato aí com o secretário, Da mas claro, a SEDES. secretária de comunicação poderia se manifestar a respeito do assunto. E o Thiago me confirmou aqui que foi solicitado nota em relação a essa questão do Na fechamento SECOM. dos E eles não restaurantes mandaram populares. nada. Pois Claro é. que Não mandaram nada. Porque tem que fazer justamente a ponte, né? A SECOM tem que fazer a ponte com as O secretarias, movimento né? Justamente normal pra- seria esse. Eles ter o implantaram retorno esse isso. sistema de centralização. Tudo que a gente pede para o governo, eles mandam entrar em contato com a SECOM. Mas, repito, o secretário, em relação à comunicação, ele é incompetente, ele só sabe se meter com política. Geisel, o Thiago está me lembrando aqui que me parece também que tem imagens de equipamentos que estão sendo Sim, retirados. Né? perdão. É que hoje, no caso de Riachão, me disseram que tinha sido fechado e tinham levado até as panelas. Eu digo, Que não isso? acredito. Aí quando é hoje de manhã, o de São Bento abriu, mas me mostra a imagem aí, ó. Essas imagens são de hoje de manhã. Estavam retirando alguns equipamentos lá do restaurante. Aí, o que o governo diz a respeito disso? Essas são de hoje de manhã. As pessoas ficam dizendo que a gente está com fake news, mas eu tenho fonte em todas as cidades. E a gente não divulga uma coisa sem confirmar, sem dizer assim, fulano, vai lá, vê se o restaurante está aberto. Em todas as cidades que eu citei, fora as que a Kate citou, que eu não entrei em contato, algumas, mas as que eu citei, eu entrei em contato com as pessoas nas cidades e disse, vai lá, confirma para mim a informação, já que tu fez a denúncia, bate uma foto, aí a pessoa foi lá e disse, está fechado, Gisele, Quando tem tá um fechado. vídeo e a foto ainda é melhor, porque tem a comprovação, Claro, né? essa aí é de hoje de manhã. Hoje de manhã. O restaurante popular de São Bento estava fechado 2 dias, abriu hoje de manhã com meia porta, sem fila, porque não estão entregando senha, a comida diminuiu a quantidade, só pode comer dentro do restaurante e estão tirando equipamentos. Para levar para onde? Mesas e cadeiras e algo mais. E aí esse Por é que o que tão planejamento normal, porque se falou tanto sobre segurança alimentar, né? E se deu a garantia disso, que não o trabalho, o serviço, né? Esse serviço de forma específica, ele não seria extinto, ele não seria sequer diminuído, né? Foi questionado isso durante a campanha. E agora o que a gente está vendo é exatamente um outro cenário. E eu me pergunto, mesmo com essa resposta do secretário da SEDES, se tivesse tido segundo turno aqui no Maranhão para governador, eu duvido que tinham fechado um restaurante desse, para manutenção, seja lá o que for. Eu duvido como a essa hora estava pipocando de cesta básica e peixe congelado no interior. Duvido. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição aqui. Pessoal, vamos só retomar aqui rapidinho, só para não perder aqui o fio da meada em relação a essa questão do debate envolvendo a bancada federal. Eu fiz aqui um resumo rápido, vamos lá. Pelo que podem me corrigir se eu estiver errado. 5 deputados votam hoje declaradamente com Jair Bolsonaro. Aloysio Mendes, Kleber Verde, Josivaldo JP, Gildenemy Fufuca. Esses declarados. Declarados votam em Bolsonaro. 4 deputados votam com Lula. Declarados. Márcio Gerri, Rubem Júnior, Rosana Sarney, que declarou recentemente, e Duarte Júnior. Esses 4... Você colocou Maranhãozinho lá? Não, declarados. Sim, declarados. Agora, o Josimar de Maranhãozinho e a Detinha, por exemplo, e o Júlio Lourenço, que são do PL, eles são do partido do Jair Bolsonaro. Eu estou dizendo que não tem uma declaração pública, né? Não, mas a você proporção é que... bota na Isso, a proporção é que... A tendência, Claro que melhor sim. dizendo, é que vote no Bolsonaro. Não, ele já falou, pode botar inclusive. na conta. Pois é, o Pedro Lucas é da base do governo, mas Não- é muito não aliado interessa. ao Bolsonaro, né? A gente tem uma coisa aqui no Maranhão Só para deixar claro, chamada dino-bolsonaristas. eu só falei os que declararam publicamente, entendeu? Já deixaram claro, estou Não, mas participando de atos só. o Maranhãozinho não, já... Mas aí ele está nessa conta. pode botar Maranhãozinho,
Betinha. É do partido do presidente, inclusive. É, né? pode botar Pedro Lucas Fernandes. Quem mais de deputado federal eleito? E todos Tem o os Fábio Macedo, não declarou ainda, né? O Fábio Macedo não declarou, né? É da base do governo, mas ainda não declarou Mas nem eu se vai acho que ele votar é no... mais Bolsonaro. Eu acho que é Bolsonaro também. Pois é, não também. declarou. Fábio Juscelino Filho, que também é do União Brasil, É Bolsonaro. Bolsonaro. também não também. declarou. Bolsonaro. Márcio Neiser também não Não sei. declarou, mas Esse eu fico em dúvida. É, o PDT seguiu com o Lula, né? Esse eu Ele é do fico em PDT. dúvida. Esse eu não sei também. Esse eu fico em dúvida. Sei dizer. E aí o Marreca Filho, que é do Patriota. Ah, Bolsonaro. Deve ser Bolsonaro. É da base do governo também, É. Bolsonaro, né? Bolsonaro. E aqui no Maranhão... Fechou aqui. Ah, tem a Amanda Gentil também do PP. Essa eu não sei dizer. Também. Ela já tirou foto abraçada com o Lula quando veio aqui, né? Então, A tendência- e Mas isso subiu... foi no primeiro turno, né? Pois é. Subiu no palanque, inclusive, depois de o pai dela pegar um chá de espera. De espera, né? Mas olha só, nós temos uma coisa fantástica no Maranhão em relação a essa bancada e também a alguns eleitores que diz respeito a dois extremos. No Estado, eles são dino-brandonistas, internacional, eles são bolsonaristas. Então, são chamados, inclusive, de dino-bolsonaristas. Mical Damasceno é uma, né? Que, por O exemplo... próprio Fufuca, por exemplo, né? Fufuca é é da outro. base do governo Pedro Brandão, Lucas Fernandes. mas já declarou voto em Bolsonaro, né? O Josimar era também, na época, né, dino bolsonarista, enfim. São coisas da política, né? Aqui, claro que por questões de conveniência e de estar atrelado ao poder, né, ficam junto com o governo do Estado, nacionalmente junto com o presidente, que é de ideologia completamente oposta. Mas é só porque a gente tocou no Sim, assunto, né? sim, Então eu quis concordo. colocar aqui os Então- 18 deputados federais da bancada federal, né? De certeza mesmo, lulista aí só tem 4, né? 4 É. declarado, que eu tô dizendo. Declarado. Não, Declara mas o voto, né? eu não falo mais nem de declarado, não. Eu falo assim, que a gente, como analista que declara, que da cena acompanha política, a agenda. 4 aí, definitivamente bolsonaristas. Não, 2, Lula, né? 5 Lula. definitivamente. É. Aloysio Mendes, Kleber Verde, José JP, Júnior Não, Emílio. não, lulista. Lulista só 4. 4, isso. 4. É o Márcio Gerri, Rubem Júnior, Duarte e Rosana Sarney. Declarado isso aí. Né? Sim. Duarte declarou. Declarou, né? Tá na agenda direto com Não participou declarou. de agenda, né? Declarou, não? Não declarou. Não, mas participa de agenda Muito com pelo contrário, Não põe ele nessa conta, não. Não, bote não. põe, Dá pra Ele botar, tá então? em cima do muro Não total. ponha não em cima do muro total. Inclusive... Então cai pra 3? Inclusive... Do PSB. Inclusive, olha só, Não, mas inclusive, na No reunião... primeiro turno ele nem se manifestava. Perfeitamente. Então tá bom. E fofoca. Cai pra 3, então. Fofoca. Não bota o Duarte nessa conta, não, porque na foto oficial de uma reunião do PSB de apoio a Lula, essa foto, inclusive, tá lá no meu blog. Na hora que eles fizeram a foto oficial lá na Ele sede do até PSB... saiu, eu sei dessa história. Ele saiu Sai daí porque você... porque o Flávio Dino disse assim, sai daí, menino, vai lá pra ponta, porque tu é o nosso bolsonarista. Contam as más línguas. E outra coisa... Ele não fazia o L também, né? Perfeito. Tá Ele todo Não, ele mundo nunca- fazendo o ele- Lzinho. Gente, mas e ele ele nunca- fez assim, ó. Ele é o único na foto que não faz o L. E esse é o símbolo dele, né? Eu coloquei No pelo primeiro PSB, turno né? sequer Não interessa. ele participou de algo que tivesse relação. Aliás, em 2020 ele foi candidato pelo Partido dos Filhos do Bolsonaro. E ele, republicano, inclusive, declarou numa reunião com a igreja assim, ó. Eu sou do PRB, partido da base de apoio do Que é o Bolsonaro. tal republicano. Ele Republicano. mesmo disse isso. Então é o seguinte, o Flávio Dino considera a possibilidade do Bolsonaro perder a eleição e o Duarte Júnior seria uma carta na manga, ou seja, ficar neutro nesse ano, porque se o Bolsonaro ganhar, ele tem um candidato bolsonarista a prefeito de São Luís em 2024, que é o Duarte Júnior. Olha, o Duarte publicou hoje uma foto com a figurinha do Lula. Publicou uma foto com a figurinha do pelo amor Lula. de Deus, Dá, Eduardo. coloca aí, pode colocar. Coloca aí, Thiago, por Pelo favor. amor de Deus. Isso. Colocou uma foto com a... Não, colocou uma foto com a figurinha do Lula, né? Isso sabe pra que é? Isso sabe pra que é? Vou dizer. É porque andaram falando... Olha lá, ó. A Foi foto hoje? lá. Andaram falando já nos Atualizou. blogs... Atualizou, né? Ah, não, isso sabe o que é? Porque andaram falando já nos blogs, tem umas 2 ou 3 postagens do pessoal dizendo assim, cadê Duarte Júnior na campanha do Lula? Eu quero ver ele na campanha do Lula. Botar a fotinha na internet é fácil. Eu quero ver fazendo L, eu quero ver em pedindo atos, voto. atos mesmo de Grava um campanha. vídeo pedindo voto pro Lula, eu quero ver. É porque Aí eu boto fé. comparado com os outros 3, né? Que eu disse aqui, o Márcio Gerri, Claro, o Rubem Júnior e a Rosana já declararam realmente. E outra publicamente, coisa, né? rapaz, olha, tá Felipe Camarão na rua pedindo voto, Sim, fazendo sim. vídeo, a rede social cheia, tá Direto. Márcio Gerri fazendo isso, tá Otelino Neto, tá Paulo Vitor, Rubem Júnior, tá todo Deputado mundo. eleito aí, Carlos Lula, por exemplo, Claro, tá. Flávio Dino O não próprio desce Dini do Brandão. caminhão. Flávio Aí- Dino não desce do caminhão. Aí- Até hoje ele está em cima do caminhão. Aí Duarte Júnior me aparece com uma fotinha de rede social
Uma fotinha de rede social. Atualizada hoje, né, Thiago? Uma foto atualizada hoje. E atualizada hoje, Talvez depois que... hoje ele entre de cabeça, né? A partir de hoje. Pode ser a partir de hoje, né? Faltam o quê? 10 dias? 11 dias, eu acho, hoje da pré-eleição, né? Geisel, eu continuo contigo. Vamos mudar de assunto agora, 1h40, porque o senador Roberto Rocha foi alvo de fake news, é isso? Tem uma foto do senador Roberto Rocha, algumas imagens, na verdade, que elas são do ano de 2016. Ele fazendo o L. Aí o pessoal está espalhando, é a famosa fake news do bem, entendeu? Olha aí, ó, essa foto que ele aparece ao lado do deputado Josimar de Maranhãozinho, e tem a outra também que ele aparece ali atrás, junto com a candidata, na época, em 2016, à prefeitura de Bom Lugar. Então, o L que ele estava fazendo e que ele denunciou nas suas redes sociais, diz respeito à candidata Luciene Costa, então candidata do PV, que foi eleita para a prefeitura de Bom Lugar. Então, essa foto é de 2016, ele está fazendo o L de Luciene, não é de Lula, mas estão distribuindo essas imagens no interior como se ele tivesse declarado apoio a Lula. Então, esse tipo de coisa, né, é fake news, é mentira. E o senador usou as redes sociais para dizer que o negócio dele não é L, não. O negócio dele é 2-2 assim, ó. Então, é 22. É Bolsonaro que ele disse. E é lamentável ele ter que sair do luto, né? Porque a gente sabe que sim, é tão difícil ter que ainda ficar indo para as redes sociais. Ele usou as redes sociais para fazer a justificativa, usou, né? Usou e disse que explicou que o L era o L do nome da prefeita, que ele apoiou. Ele está pedindo voto abertamente para Bolsonaro, né? Claro, abertamente, né? Pois é, exatamente. Não tem nem para onde correr, está pedindo voto abertamente para o Jair Bolsonaro, o senador Roberto Rocha. 1h42, daqui a pouco a gente volta a girar aqui com a Kate, com o Geisel e com o John Coutrinho, trazer mais informações para você que acompanha aqui o JD1. Agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza aqui na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp. O DDD é o 98 99109 0335 ou então 99188 4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. 1h44 e a seguir as notícias do interior do estado. A gente volta já já com essas e outras notícias aqui no JD1 daqui a pouquinho. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h47, na bancada de Coutrinho, Geisel Marques e Kate Almeida. Daqui a pouquinho a gente gira aqui com mais informações, você que segue acompanhando aqui o JD1. Agora a gente vai direto para Caxias, porque profissionais da Rede Municipal de Saúde, lá do município de Caxias, estão recebendo treinamento sobre o diagnóstico e controle da hanseníase lá no município. As informações ao vivo com o Zé Carlos, que já está aqui conosco. Zé Carlos, boa tarde a você. Olá, boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, atualmente aqui em Caxias são 81 pessoas em tratamento contra a hanseníase. Daí a importância dessa capacitação que aconteceu ontem, acontece hoje também, que além de capacitar essa equipe para os testes rápidos, para o diagnóstico da doença, o treinamento também visa implementar a vigilância dos contatos dos pacientes acometidos pela hanseníase. A gente conversou com o coordenador
do serviço aqui em Caxias. Vamos ouvir. Treinamento que vem para capacitar esses profissionais na introdução do programa, ou seja, do teste rápido para hanseníase, né, que vai passar a ser feito em alguns municípios, principalmente ou quase que em sua totalidade, para os contatos, né, dos pacientes portadores de hanseníase. Porque esses contatos, sendo feito esse teste, você vai dar uma melhor aceitação, ou seja, vai conseguir estar buscando ou conscientizando se a pessoa está ou não com hanseníase. E vale lembrar que a hanseníase tem cura, né? É uma doença séria, pode provocar até mutilações, mas tem cura, tem tratamento que é gratuito. E quanto mais rápido for iniciado, muito mais rápido também é a cura. E está disponível nos postos de saúde. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Claro, saúde é fundamental, prevenção, também esse treinamento, capacitação envolvendo a questão da saúde é fundamental. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações, falando ao vivo lá da cidade de Caxias. E olha, já em Imperatriz, a Prefeitura iniciou uma ação para a padronização das calçadas na área comercial de Imperatriz. Assunto que a gente já vem tratando aí ao longo, inclusive, desta semana. Marcelo Júnior, ao vivo aqui conosco lá de Imperatriz. Boa tarde a você. Oi, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora na tarde desta quarta-feira. É um amplo trabalho que a Prefeitura de Imperatriz iniciou aqui para disciplinamento do funcionamento do comércio de rua no segundo maior município do estado do Maranhão. Esse trabalho, esse projeto surgiu ainda no ano de 2017 e agora está sendo colocado em prática. É uma missão dura, mas a Prefeitura está fazendo o enfrentamento, no primeiro momento, fazendo o deslocamento dos vendedores ambulantes já para o shopping da cidade. Uma espécie de camelódromo, um centro de comércio popular. E agora, nesta segunda fase, vai ser feita toda a padronização das calçadas, que em vários trechos da Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, uma das principais da área central, tem áreas irregulares, calçadas mais altas, mais baixas. Por isso, a Prefeitura, agora seguindo o Código de Postura e também a lei que disciplina a questão do passeio público, vai fazer então toda essa padronização. O prefeito Assis Ramos, inclusive, fez hoje uma visita ao Centro Comercial de Imperatriz, conversou com populares, com comerciantes e também falou com o Jornal da Difusora a respeito dessa iniciativa. Trouxe aqui os secretários, vamos montar uma equipe só para isso. Uma obra tem que começar e terminar rápido, porque está próximo aí das festas, né? E o comércio vive, né, nesse período de dezembro, é o período mais esperado do comércio aqui dessa região, do comércio como todo. Então, a gente veio dar uma olhada, vamos conversar com os lojistas através da Associação Comercial. Ontem, João Lira esteve conosco, que é o presidente da Associação Comercial. O fato é que é um processo que não tem mais volta. Nós tiramos os ambulantes, removemos para o shopping da cidade. Antes, claro, o shopping da cidade foi construído com esse fim, já não tem mais ambulantes aqui na Getúlio Vargas e agora é dar sequência na padronização. Esse trabalho vai ser começado logo, ainda esse ano. Hoje à tarde, inclusive, vai ter uma reunião envolvendo os diretores da Associação Comercial. A Prefeitura quer manter um diálogo com os comerciantes para fazer um entendimento de quando começar as obras e estabelecer um calendário também para a finalização desse trabalho. O primeiro ponto, repetindo, na Avenida Getúlio Vargas, mas de acordo com a Prefeitura de Imperatriz, todas as ruas aqui da área central, ou seja, que envolvem o comércio aqui de Imperatriz, serão contempladas com esse benefício. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. E trabalhar com a questão do comércio é bom para os comerciantes, não é isso? Para a classe empresarial, comercial da cidade, também para os consumidores. Quanto mais conforto der para os consumidores, melhor, não é isso, Marcelo? Obrigado aí pelas informações. TV Difusora sua, acompanhando toda essa informação, o desenrolar desse assunto também. Um grande abraço a todos em Imperatriz e na região, e claro, também em Caxias e toda a região que nos dá essa audiência aqui no JD1. 1h53. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km.
Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1h54. Agora vai chegando Jéssica Lima com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Pedreiras e o Sebrae Maranhão promoveram a entrega de 1000 livros do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, onde beneficiou 4 escolas da rede pública de ensino, incluindo sede e zona rural. A entrega dos livros tem a finalidade de incentivar o comportamento empreendedor e a orientação para os negócios nos estudantes. Além do material físico fornecido gratuitamente pelo Sebrae, a instituição disponibiliza também o conteúdo didático online e fornece aos professores um curso de 36 horas para que sejam capacitados a trabalhar o tema em sala de aula. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, aí com os municípios em foco, 1h55. Agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Seguimos aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e você que está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zayo Informática. Você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428 4649. 98 é o DDD 98428 4649. A Zayo Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. E olha, depois do intervalo, a Justiça apresentou um planejamento estratégico para a segurança neste segundo turno. E tem mais informações, claro, daqui a pouquinho a gente está de volta. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora com um recadinho para você que está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS. Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais, um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe nosso aplicativo Doutor Home BR, a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Doutor Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Recadinho dado, e olha, a Justiça Eleitoral apresentou hoje o planejamento estratégico para a segurança durante as eleições deste segundo turno. Já estão próximas, né? Também será deslocado um efetivo policial para reforçar a segurança em cidades do interior do estado, aqui do interior do Maranhão, além, claro, de tropas federais. A reunião, que aconteceu no auditório do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, serviu para tratar de todo o planejamento estratégico que foi elaborado e que será executado no segundo turno. Todo o efetivo da PM estará empenhado no próximo dia 30 de outubro para que os eleitores compareçam às urnas com tranquilidade
e segurança. Todo o efetivo igual como ocorreu no primeiro turno, né, que nós empregamos um efetivo de aproximadamente 11.500 homens e mulheres no pleito eleitoral, que foi dividido no planejamento do antes, durante e depois das eleições, né? O representante do Ministério Público Eleitoral também esteve presente na reunião e destacou, acima de tudo, a necessidade de se evitar qualquer tipo de ocorrência que impeça o eleitor de exercer a cidadania através do voto. No dia das eleições, você tem apenas a entrega de um resultado de um trabalho que é muito longo, que é prévio e que a gente conta também com as instituições parceiras, como é o Ministério Público, como são as polícias, para garantir um dia das eleições seguro e tranquilo para todos. Além das polícias civil e militar, o Maranhão também contará com um reforço de tropas federais. Elas estarão presentes em 86 cidades do estado, um número um pouco menor que no primeiro turno das eleições. As tropas federais, o intuito maior é esse, é garantir que o exercício do voto, garantir que o resultado ou a publicação do resultado seja tudo tranquilo, seja tudo normal. Garantir paz e ordem para o pleito eleitoral. 2h02 e, como a gente já falou aqui, a gente torce para que sejam eleições tranquilas, né, eleições pacíficas e se eleja democraticamente quem for mais votado nas urnas. 2h03, vamos agora saber como votou cada deputado do Maranhão na urgência do PL que punha empresas de pesquisas. Quem tem detalhes dessa informação é Diogo Coutrin. Eduardo, ontem... Essa polêmica envolvendo essa questão de pesquisas eleitorais, né, Diogo? Ontem a Câmara aprovou, né, o requerimento de urgência do projeto de lei que pune as empresas de pesquisas eleitorais cujos resultados sejam divergentes, né, das urnas eletrônicas. Foram 295 votos a favor, 120 contra e uma abstenção. Importante dizer que apenas o requerimento de urgência. O que quer dizer urgência? Que não precisa passar pelas comissões da Câmara e pode ser votado diretamente pelos parlamentares em plenário, não é? Como se comportaram os deputados do Maranhão, nós temos aí, né, a lista aí desses deputados, vamos acompanhar aí. O Bira do Pindaré foi contra, né, o requerimento de urgência. Aliás, o André Fufuca, né, começa com o André Fufuca, foi favorável. Da base do presidente Bolsonaro, né, os aliados do presidente querem que isso tramite na Câmara o mais rápido possível. Só para deixar claro, o sim é quem é favorável às pesquisas ou quem é Não, o requerimento. O requerimento de urgência. Sim. Só a urgência. Só para deixar claro para quem está acompanhando também na televisão. Ainda não é a votação do projeto. É para definir se ele vai tramitar em regime de urgência. Que é aquilo que eu expliquei, não precisa passar pelas comissões. Vai diretamente a votação em plenário. Pode colocar de novo, Thiago, por favor. O André Fufuca era sim, né? O Bira do Pindaré não. Vamos lá. Começando, a Luísio Mendes, não é? Ausente. André Fufuca foi favorável, requerimento de urgência. O Bira do Pindaré foi contrário, Kleber Verde favorável, Edilásio Júnior favorável, Diogo Coutrin favorável, Hildo Rocha favorável, Josimar favorável, Josivaldo JP sim, né? João Marcelo também foi favorável, Júnior Lourenço ausente, Juscelino Filho sim também, Marreca ausente, Márcio Gerri não, Pastor Judenemi sim, Pedro Lucas ausente, Rubens Pereira contra o requerimento de urgência, Zé Carlos contra o requerimento de urgência. Dá para ter uma sinalização aí, viu, Eduardo? A gente observa aí, por exemplo, a bancada do presidente Bolsonaro, que são mais aliados do presidente Bolsonaro, querem que esse projeto que avance o mais rápido possível ali na Câmara, né? São favoráveis a esse projeto que puna as empresas de pesquisa, né? Até se falava no começo desse projeto, poderia até penalizar, né, responsabilidade penal dos donos dos institutos, responsabilizá-los penalmente. Mas já há aí uma discussão para amenizar um pouquinho mais, não é? E no caso apenas seria pagamento de multas, indenizações e proibição de atuação dos institutos que errarem as pesquisas em eleições futuras, né? Então, seria uma forma de punir, até também se falava em punir o contratante, punir, né, o dono do instituto, punir o estatístico também seria punido, viu? Também está em discussão nesse projeto desses institutos que errem, né, o percentual além da margem de erro, né? Também o projeto diz isso, né? Errar muito, né? A distância é muito grande do que realmente é o resultado. Então isso vem sendo colocado, inclusive, pelo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, também tem interesse que se aprove isso, e é uma demanda também ali dos aliados do presidente Bolsonaro, né? Que eles querem aí que esses institutos sejam punidos, reclamaram muito no primeiro turno, né? De alguns que erraram, né? Inclusive institutos aí conhecidos que erraram o resultado. E, fora da margem de erro, no caso, fora da margem de erro, né? Bem distante, na verdade, né? Acertaram até o percentual do Lula, né? A gente pode observar que acertaram o percentual do Lula, mas erraram o do Bolsonaro, o percentual do Bolsonaro
ali na margem de erro. E dessa forma, isso está sendo colocado Até por esse comportamento, né, dos apoiadores do Bolsonaro favoráveis, né, a essa votação. A gente viu aqui na bancada do Maranhão, né, os aliados do presidente Bolsonaro votando favoráveis ao requerimento. Já dá para sinalizar aí, como eles votarão também quando for apreciado o projeto em si, ali no plenário da Câmara, não é? De certa forma, independente da punição ou não, mas é preciso, viu, Eduardo, que também haja aí uma reflexão em cima disso, né? O que acontece? Porque não é de agora que alguns institutos vêm errando em relação à disputa presidencial. A gente observou na eleição passada, observou nessa eleição, né? Então, alguns entendem que talvez a metodologia não consiga alcançar esses votos de pessoas silenciosas de sexta-feira para domingo, né? Ainda não tem uma metodologia que alcance. Já próxima eleição, bem próxima eleição, os institutos se defendem dessa forma, né? Entendem que eles não estão conseguindo captar esse voto desse eleitorado mais silencioso de sexta para domingo, né? Tentam justificar dessa forma, mas há quem quer mesmo que os institutos... E esse boom de institutos também tem como explicar, né? Alguns que erram mesmo de propósito, eles sabem disso, né? E uns que surgem também no ano da eleição. E uns que surgem de forma proposital, erram mesmo, né? Atendendo interesses de determinadas campanhas, né? Isso é fato, acontece. Nunca nem se ouviu falar. Nunca se ouviu falar. Tem instituto aí que parece até com nome de arma. Uma loucura. Uma maluquice. Tem para todo gosto, para todo gosto. Para todo gosto. Em relação a nomes, em relação à numeração, a índice, a pontos, enfim. E ainda induz a gente a depois ser chamado de mentiroso, porque a gente pega os números, a gente não é dono de pesquisa. Nem está registrado a gente pega TSE, e divulga. Está registrado na Justiça Eleitoral. O jornalista que errou. Não, o que errou foi o Instituto de Pesquisa. 2h08, a gente vai seguir, claro, acompanhando esse debate aqui que o John trouxe, a questão da votação no Congresso em relação a essa questão dos institutos de pesquisas. Geisel Marques e Elisiane Gama, senadora aqui do Estado do Maranhão, informou sobre o apoio da Federação PSDB, né? Que a gente falou, inclusive, ontem do Inácio, que é presidente do partido aqui no Estado, que é esposo dela, e o Cidadania, partido ao qual ela faz parte, a candidatura de Lula, é isso? Muito bem, a decisão foi tomada ontem à noite. Havia já uma expectativa, meio que já sabendo que seria essa decisão, né? Inclusive, a senadora fez a informação através das suas redes sociais, justificando exatamente que o fato de já estar na campanha do Brandão e do Flávio Dino desde o início, haveria coerência em seguir junto com eles na campanha do Lula. E também alegou que a federação estava fazendo campanha desde o primeiro turno para a Simone Tebet e, no caso, a Simone já declarou apoio ao Lula, então seria muito coerente que o partido ou a federação, envolvendo os dois partidos, o PSDB e o Cidadania, fosse nesse mesmo rumo e, portanto, ontem se reuniram, ela fez questão de dizer que encaminhou voto sim, ou seja, favorável ao apoio à candidatura do Lula e justificou da seguinte forma: a decisão é fruto do compromisso assumido por Lula com o fortalecimento da democracia, combate à fome, geração de emprego e renda, proteção ao meio ambiente, retomada do crescimento econômico e dos programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Elisiane já tinha sido chamada para ajudar junto ao público evangélico, ela que é da Igreja Assembleia de Deus, no sentido de promover ou de desenvolver uma carta aos evangélicos. Estamos esperando, inclusive, a divulgação dessa carta. Já foi divulgada? O evento já ocorreu agora pela manhã, né? Ocorreu já, né, John? Foi em São Paulo, né? O conteúdo da carta ainda não foi divulgado. Pois é, isso que eu estou dizendo. Teve um encontro com o evangélico em São Paulo, mas nenhum tipo de conteúdo material. Perfeito. Então, assim, essa foto, inclusive, é de hoje pela manhã. E ela poderia muito bem ajudar exatamente nesse público evangélico, que é um público que... Não sei se ajuda não, viu? Majoritariamente está com o Bolsonaro, né? Ela poderia ajudar. Até porque dentro da igreja evangélica, o Bolsonaro ele tem nadado de braçadas, né? Totalmente. E ela poderia... E ela vai de encontro, né? Uma realidade que é inclusive dela própria, né? Porque, assim, desculpa interromper, Gisele, mas no primeiro turno, a gente não pode deixar de citar aqui, a senadora sequer fez nenhum tipo de aparição ali. Ela sequer abriu a boca para absolutamente nada. Então, não sei se me parece que agora, faltando 10, 11 dias para um segundo turno, para uma votação, se faz diferença aí nesse cenário o apoio ou não, né, da senadora Elisiane, que, pelo contrário, né, no meu humilde entendimento, deveria ter ficado quieta, porque eu acho que teria menos estardalhaços políticos para ela nesse sentido, porque vai de encontro, né, a uma realidade que ela vivencia.
E eu estou curiosa para saber, inclusive, esses itens aí que ela... Carta, né? Já divulgaram, já. Carta. Já divulgaram? Já divulgaram, né, Joe? Bom, então é recente, né, a divulgação agora, dos itens. agora. Esse encontro foi agora pela manhã, está aparecendo na tela. Porque ela se colocou como interlocutora, inclusive. Uma carta grande, viu? Existem não dá muitos pra gente ler aqui, não dá para ler, não. Não, A gente e os qualquer coisa assuntos destaca são amanhã muito também, sensíveis, né? né? Existem muitos assuntos sensíveis e que o próprio setor evangélico, né? Eles levantam essa bandeira. Eu estou muito curiosa de saber como é que vai ser essa defesa feita aí pela senadora Elisiane com relação a essa interlocução que ela vai fazer dentro do setor evangélico. A gente, claro, vai dar uma analisada no conteúdo. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto, aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Essas imagens que vocês que acompanham aqui o JD1 estavam acompanhando, quando a Kate o Geisael e a Kate posteriormente estavam comentando, foi já de hoje pela manhã, como a gente disse aqui, um encontro aí que teve a participação, contou com a participação da senadora maranhense, Elisiane Gama, está aí aparecendo. Inclusive tem... o Flávio Dino também tuitou, né, a respeito deste assunto, e a Elisiane Gama confirmando, só reforçando aí o apoio ao candidato Lula do PT, esse encontro que aconteceu hoje pela manhã. Olha, o TSE deu prazo aí para a defesa apresentar documentos sobre as urnas. Vamos acompanhar. O prazo foi estipulado após uma representação movida pelo partido Rede Sustentabilidade. Na decisão, o ministro afirma que as notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar, em tese, desvio de finalidade e abuso de poder. No primeiro turno, as Forças Armadas fizeram uma fiscalização das eleições por meio da análise de boletins de urna. Também acompanharam o projeto piloto do teste de integridade das urnas, que usou a biometria de eleitores e foi, inclusive, uma sugestão dos militares ao TSE. Mas, até agora, o Ministério da Defesa não fez nenhum comentário sobre o resultado dos testes. Nesta terça-feira, Alexandre de Moraes participou no Congresso de uma cerimônia em homenagem ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e foi elogiado pelo colega. Nas últimas semanas, temos vivido um processo eleitoral absolutamente estável e operacionalizado dentro das regras constitucionais pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Logo depois, o presidente do TSE se reuniu com o Procurador-Geral Eleitoral e o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho para debater o assédio eleitoral. Nestas eleições, o Ministério Público do Trabalho já recebeu 447 denúncias de empregadores que tentam direcionar o voto dos funcionários, mais que o dobro de 2018. Em 2018 foram 212 denúncias envolvendo 98 empresas. Faltam ainda 2 semanas para o segundo turno. A tendência de alta é evidenciada. A forma da banalização do que é ilícito ficou muito também evidenciada. E é isso que a gente tem que combater. 2 horas e 15 minutos agora, a gente segue aqui com o JD primeira edição. Geisael Marques, foi informado agora há pouco, né? Já hoje pela manhã, agora há pouco, comecinho da tarde, na verdade. Mais um aumento aí no combustível, é isso? Recebi de alguns internautas a reclamação de que havia mais uma troca de letreiro num posto de combustível da capital. Coloca aí o meu querido Tiago para ver que o combustível que a gente havia anunciado, que estava em torno de R$ 4,36, R$ 4,38 em alguns postos de gasolina, há 2 semanas que o pessoal vem reclamando de aumentos sucessivos e já tinha passado para R$ 3,49, depois R$ 3,59, R$ 3,69, hoje já chega a 4, aliás, não, 4, né? 4,69. 4, eu falei 3, né? Na verdade, estava 4,36, aí 4,49, 4,69. 4,69 chegou mais ou menos em média. A última vez que nós mostramos foi... centavos, né, de reajuste. A última vez que nós mostramos aqui era 4,69. Hoje, o internauta flagrou exatamente o momento em que o funcionário do estabelecimento fazia a mudança para 4,99. E aí a gente lembra que o PROCON demorou muito a entrar em campo para pedir, inclusive notificou 30 postos pedindo esclarecimentos a respeito do aumento. Nós informamos aqui que se trata de uma mudança no preço do barril internacional e também influência do etanol, que compõe 27% da gasolina, mas não tem sido feito os anúncios, conforme se fazia antes do período eleitoral, desses aumentos. E isso em razão do quê? Exatamente da campanha.
Porque quando o preço cai, é muito fácil para o presidente da República ele tomar para si o bônus, né, da queda do preço. Mas se o preço sobe, fica-se caladinho, porque senão é ônus, né? É prejuízo, ainda mais essa época de campanha eleitoral. Mas, de fato, tem havido esses aumentos sem que haja anúncio formal por parte da Petrobras ou do governo federal. De modo que o preço que chegou a ser até de R$ 4,30 em São Luís já tem R$ 4,99, uma diferença de 70 centavos nos últimos 15, 20 dias. Isso muito provavelmente foi hoje já, porque ontem eu circulando pela cidade até à noite, saindo aqui da difusora, inclusive aqui na região da Camboa, era 4,69 ainda. E se você receber essa foto hoje, Gisele? Hoje de manhã já. Pois é, provavelmente não. O aumento é a partir de hoje de 30 centavos, só esse último aumento, que é um aumento substancial, né? Vai depender dos postos também, porque a cidade ela é meio que dividida assim em 3 regiões. Então, na região ali mais nobre, eles cobram um preço, na região mediana da cidade é um preço médio e geralmente os preços mais baratos estão ali na estrada de São José de Ribamar e nos postos da região mais periférica da cidade. De qualquer maneira, acho que ainda é possível achar abaixo de R$ 4,99, mas esse preço aí já é um preço novo de um estabelecimento na manhã de hoje. Mas não é só isso também, não. A questão também de aumentar o preço, dizem que é quando só aumenta depois, o último estoque ainda tem que ser o mesmo preço, mas quando é para aumentar não tem negócio de último estoque não, viu, pessoal? Quando é para aumentar, é rapidinho, de um dia para outro, como aconteceu aí agora, e o Gisele recebeu a foto e mostrou aqui. Para baixar demora muito tempo, né? Mas para aumentar é rapidinho. Só mandar um alô aqui, se vocês estiverem também. Coroatá, o Raimundo está acompanhando a gente, você que entrou em contato com a gente, mandou um recado aqui. O Bruno Farias, também do município de Coroatá, audiência Coroatá bombando, graças a Deus, assim como em todo o Maranhão. Aqui o Melk está mandando um abraço para a gente, não colocou o local. A Maria Hilda está acompanhando a gente também. No bairro de Fátima, mandou um abraço especial para você, Kate. A Maria Hilda lá no bairro de Fátima. Beijo, obrigada. O pessoal ligando aqui, ligar não pode, viu, pessoal? Caxias também, A Silvia Marcelo de Caxias também está acompanhando a gente. Me permita só trazer a seguinte informação, porque me pediram para avisar, que é o seguinte, que o pessoal que trabalha nos restaurantes populares estavam com salários atrasados. Inclusive, esse era um assunto que a gente ia trazer hoje, mas pela manhã já me informaram que hoje foi feito o pagamento. Mas hoje é dia 19, né? E eu estou recebendo informações também de outros locais que estão com pagamentos atrasados. Daqui a pouquinho eu vou escrever no blog gisel.com. O Altair está falando que quer que o Silvio Santos convide ele para o programa também. Tem cada figura aqui. Sou de Barreirinhas, não colocou o nome. O Tetel do Santa Maria. Tetel. Conhecido de Gisel? Não, mas o Charlinho é teu conhecido. Mas é sério. Grande abraço, pessoal. Até amanhã, viu? Kate, Israel, John, abraço a todos, viu? Obrigado pelo carinho da audiência.